Fala aí, torcedor santista, mais um vídeo aqui no canal. Domingão parado, né? Porque o Santos treinou. Não, o Santos treinou. Não, acho que o Santos teve folga. Sei lá. Também falar pra vocês que eu fiquei bem off do Santos hoje. Tava só acompanhando as quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2. Briosa venceu o 15 de Piracicaba. Depois assisti à noite um belo San Marino 0, São Cristóvão e Neves também 0. Um jogo entre seleções bem abaixo, né, no ranking da FIFA. San Marino é a pior, inclusive. Só venceu um jogo na história. Mas enfim, tô olhando aqui enquanto eu divago rapidinho. Não, o Santos treinou hoje sim, treinou às 10 horas da manhã. Pelo menos na programação que o Santos tinha mandado no começo da semana, era dia de treino. Deve ter tido treino mesmo. Enfim, mas não teve nada muito interessante, né, durante o dia, não teve nenhuma notícia que chamasse a atenção. Então eu pensei, já estava pensando nesse vídeo há um tempinho, né? Já estava com essa ideia. Para falar a verdade, logo depois da classificação contra a Portuguesa, eu pensei nesse vídeo. E, enfim, que é sobre os meninos. Os meninos entraram esse ano, e quando eu falo os meninos, eu estou falando de 3 em específico que eu vou citar. Mas acho que dá para falar de todos no geral, né? Então eu vou explicar se os meninos sempre entram na fria, né? Os meninos sempre sobram para eles. Por que às vezes não planejar um pouquinho melhor essa entrada deles? Enfim, vamos falar sobre isso. Enquanto eu divagava, eu procurei aqui se tinha alguma notícia do dia, não tinha mesmo. Eu lembrei de 2 coisas. O Otero vai ser julgado na quarta-feira, o GE deu essa notícia, pela expulsão contra a Portuguesa. Óbvio que pro jogo do Bragantino, certamente ele não vai estar à disposição. Mas se por acaso o Santos avança para a final e ele é julgado e não pega nenhuma punição, ele pode estar disponível para a final ou ele pode tomar punição, enfim. E a outra coisa foi que o Aderlan treinou hoje, né? Em parte do treino, pelo menos, ele participou. Então, eu tinha visto isso à tarde até. Então, sim, o Santos tinha treinado mesmo, mas o Aderlan treinou, pode ser que jogue contra o Bragantino, mas isso aí também a gente vai falar durante a semana, aí amanhã, terça talvez. E que belo uniforme de treino novo do Santos, hein? O Santos lançou aquele azul bonito pra caramba. É caro, né? R$270, é puxado demais. Mas enfim, é bem bonito o uniforme. Então, basicamente é isso. Até falar do vídeo, né? É claro, que é o tema principal. A gente sempre escuta, né? Inclusive tem até um vídeo aqui no canal sobre se o Santos sabe a hora de lançar os meninos. Na época eu fiz o vídeo porque o David Washington entrou no profissional, estreou no profissional e tal. E a minha resposta, a minha conclusão no geral é que se tem toda aquela questão de ter um olhar específico, né? Um olhar com carinho para a base, mas que o Santos muitas vezes lança por necessidade, não planeja, e os meninos, a maioria é muito boa, e mesmo os que não vingam, tem muitos jogadores ótimos que acabam não vingando, ou que não servem para o Santos, acontece, e mesmo assim poderiam ter sido melhor trabalhados, tá? Isso é fato. E aí, pensando nisso, eu volto a falar de 3 meninos específicos que eu vou citar aqui, que são o Wesley Patati, o Jair e o JP Sherman. O JP Sherman, eu vou começar por ele porque até em bem menos escala, né? Porque ele estreou agora, não tá numa necessidade, né? O Santos tem um lateral direito muito bom à disposição, que é o Rainer. O Aderlan, que também é ótimo, tá machucado, mas há pouco tempo, né? Tava jogando normalmente. E no elenco você até trouxe agora o Rodrigo Ferreira, do Mirassol, que não vai poder jogar o Paulista, vamos lembrar, só vai poder voltar na Série B. Mas, enfim, então você tem opções ali. Mas o JP Sherman entrou em 2 partidas e foi muito bem. Uma delas porque o Aderlan estava machucado e o Rainer sentiu, então ele era a opção. E entrou muito bem. Contra a Inter de Limeira, ele também entra muito bem quando sai o Felipe Jonathan, né, e o Rainer passa para a esquerda. Então, e ele entrou bem demais também. Foram 2 partidas ali que o Santos estava empatando quando ele entrou. Contra a Inter estava 2-2 já. Contra a Portuguesa 0-0, o jogo terminou 0-0 mesmo. Então, entrou na fogueira, né? Até o jogo contra a Inter foi muito discutido isso, se o Carille poderia dar tempo para os meninos. O Rian era uma possibilidade de jogar. O Rian que está indo para o banco e é um volante, já falei bastante dele aqui no canal, um volante já um pouquinho mais velho, né? Que o Sherman tem 18, o Rian tem 19 já. Um ano mais de experiência, está treinando profissional, mas ainda não estreou no profissional, né? E até se discutiu se o Carille não poderia dar tempo de jogo, né, a esses meninos. Enfim, acabou que preferiu não usar, né?
como titular, né? Aí acabou precisando durante o jogo. Aí o Jair a gente sabe que já estava profissional desde o ano passado, teve a lesão de LCA, voltou aos poucos e só foi jogar realmente contra o Goiás, né? Na vitória lá por 2-1, gol do Furt no final, né? Por 1-0, perdão, gol do Furt no final. O Jair entra naquele jogo, logo depois do gol do Furt, ele entra meio que para segurar ali. O Goiás colocou o centroavante bem alto, o João Magno, acho. E aí ele entra basicamente para marcar isso. Eu lembro que até no jogo seguinte, contra o pós-jogo contra o São Paulo, eu perguntei isso pro Marcelo Fernandes, que estava comandando na época, e ele cita essa entrada do João Magno. Enfim, depois ele entra contra o Fortaleza. Vocês sabem o jogo foi, né? E ele entra, tava 1-1, foi logo depois do empate. Ele entra porque o Baço sente a coxa, né, naquela ocasião, e ele entra e joga muito bem, vai criar lá na frente. Várias vezes ele puxava a bola carregada e no campo de ataque tocava, enfim. E aí nessa temporada ele estreia também, assim como o JP chamou, contra a Inter de Limeira. Ele entra no lugar de Joaquim, estava 2-2, e contra a Portuguesa também ele entra, inclusive o Carille fala, os dois jogos foi opção técnica para melhorar a saída de bola por causa da qualidade dele no passe. E aí eu chego no Patati, que já tem mais jogos. Patati já tem alguns jogos no profissional, se não me engano são 16 já no profissional. Só que eu vou citar aqui para vocês, o Patati, ele entrou dessas 16 vezes, eu não sei se são 16, deixa eu contar aqui rapidinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 jogos no profissional. Desses 18 jogos, o Patati entrou uma vez com o Santos vencendo. Uma vez. Todas as outras ou o Santos empatava ou perdia até o momento. E essa vez que ele entra, tava 1-0 pro Santos, logo em seguida até o Santos faz 2-0, que é contra o Botafogo, lá no Brasileirão de 2022, o Santos vence por 2-0. Foi o segundo jogo dele, inclusive. O primeiro foi no Santos e Corinthians pela Copa do Brasil, na volta, né, que o Santos estava perdendo de 1-0, tinha perdido de 4-0, vence de 1-0, estava 0-0 quando ele entra. O Santos faz o gol depois, mas não adiantou nada, tinha tomado 4 na ida, enfim. Aí depois ele joga contra o Botafogo, nessa vitória por 2-0, e aí só volta a jogar em 2023 de novo, já com o Odair Hellmann. Ele entra no Chile, no Audax Italiano e Santos. O Santos já estava perdendo por 2-1, perdeu por 2-1 esse jogo, ele entra no segundo tempo. Depois ele entra na partida seguinte também, né, contra o Red Bull Bragantino. O Santos está perdendo por 2-0, o Odair coloca ele também, faltando 7 minutos para acabar o jogo. Depois ele entra contra o Bahia, que é a maior sequência que ele teve com o Odair, inclusive, né? Que era a Copa do Brasil. O Santos é eliminado, ele entra com o jogo 1-0 pro Bahia, o Santos empata no último lance, né? Inclusive esse jogo até ele entrou bem. Cobra um pênalti, faz um pênalti na cobrança dos pênaltis, né? E enfim, o Santos perde o jogo, empata, mas perde nos pênaltis. Depois ele entra contra o News Old Boys na Vila Belmiro, o Santos perde por 2-1. Ele entrou, tava 1-0 pro News, o Santos empata, depois perde por 2-1. Depois ele fica um bom tempo sem atuar, só volta a atuar contra o São Paulo, aquela goleada ridícula que o Santos toma de 4-1 lá no Morumbi. Ele entra, já estava 3-0 pro São Paulo. Depois, mais um tempinho sem jogar, ele entra no 4-0 pro Fortaleza lá no Ceará, né? Na capital cearense. O Santos estava... Ele entra com 1-0, né? O Fortaleza estava fazendo 1-0. E perdeu de 4-0 depois do Santos, né? Depois ele joga contra o Atlético Mineiro, também perdendo, ele entra, tava perdendo por 2-0, ele entra no final, que aí foi com a Aguirre já, Diego Aguirre. Depois contra o América Mineiro, mesma coisa, o Santos perde por 2-0, já estava perdendo por 2-0 quando ele entra. Depois ele fica mais um tempo sem atuar, ressuscitam ele, o Marcelo Fernandes, contra o Bragantino no 3-1 na Vila Belmiro, tava 3-0 quando ele entra, o Santos diminui. Depois ele fica mais um bom tempo sem jogar e entra contra o Botafogo lá no Rio, 1-1. O Santos está perdendo por 1-0 e empata depois que ele entra. Inclusive foi um jogo que também foi bem. Os outros realmente não se destacou muito. Depois contra o Fluminense ele entra, estava 3-0, continuou 3-0. E contra o Fortaleza no dia trágico, ele entra, já estava 2-1. Não, ele entra, estava 1-1, desculpa. E enfim... E esse ano ele entra com o jogo empatado contra o São Bernardo, dá o passe que sai o segundo gol,
contra o Bragantino ele entra já estava 1-0, contra a Inter de Limeira e Portuguesa a mesma coisa, ele entra com o jogo empatado. Para que eu estou fazendo essa explicação, né, e esse histórico? Não é nem para puxar, nossa, o Patati é um grande jogador, ou o próprio Jair, ou o JP Sherman, apesar de eu já ter falado sobre eles e tal, sobre a minha preferência, inclusive sobre o Jair e tal, mas é só para mostrar como o Santos não faz esse acompanhamento e poderia fazer melhor. E aí vai até uma crítica já ao próprio Carille, poderia ter feito um acompanhamento melhor, né? E eu aposto com vocês, se quarta-feira, tomara que não, mas a gente precisar virar um jogo, tiver no desespero, ele vai colocar os meninos. Então, e assim, em outros jogos, quer ver um exemplo? Ele não joga com o Paulo Turra, o Patati. Horroroso, meu Deus, Paulo Turra. O Paulo Turra, em jogos que estava ganhando, ele colocava o Luan Dias, o Mezenga. Em jogos mais difíceis, ele fazia outras substituições. Difícil, né? Complicado. O próprio Odair também faz isso. O Odair também prefere outras peças aos meninos. Inclusive, fez isso algumas vezes com o Patati, né? Então, enfim, aí é só um levantamento, um questionamento aí que eu faço, né? Se os meninos não poderiam ser melhores trabalhados, entrar numa melhor... Claro, assim, vai acontecer de entrar em derrota e ninguém vai culpar eles por isso, é óbvio. O jogador também vai ter que saber lidar com essa pressão ao longo da carreira. Mas dentro dos seus primeiros 10 jogos de carreira, você entrar só perdendo, só precisando buscar resultado, é difícil, né? Tem muita gente, por exemplo, que crava que o Patati não joga nada. Eu já fiz um levantamento aqui, em outro vídeo já falei em relação, comparando com outros pontas, né? O Pedrinho e o Marcelinho. O Patati tem menos tempo, mesmo com mais jogos, tem menos minutos, menos média de minutos. Como é que vai produzir alguma coisa, né? Difícil. Mas, enfim, são só devaneios que eu tive e resolvi gravar esse vídeo para vocês verem. Como às vezes também a gente precisava ter mais paciência com os meninos, né? Eu fico bem confortável para falar porque eu tenho muita paciência com os meninos. No geral, todos, né, da base do Santos. Não é só porque é da base que é bom também, é claro, gente. Tem jogador da base do Santos que não tem condição de ser profissional do Santos. Mas eu acho que às vezes também se exagera muito. Fechou? Comenta aí o que você acha. Amanhã a gente volta, não sei com o que. Vamos ver qual vai ser o tema de amanhã. Valeu!